Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Glória a Deus, graça e paz, abençoado, graça e paz, ovelha, graça e paz a todos vocês que me assistem agora pela internet em rede mundial. Sou o apóstolo Marcos Gomes e eu fui enviado por Deus para te ensinar a graça e o apostolado. Ministério Graça e Apostolado, a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Antes de ministrar essa noite, eu quero fazer uma confissão de fé por você que me assiste agora no Facebook, no YouTube ou pelo nosso site graçaeapostolado.com e por todos que estão aqui na igreja. Toque na sua Bíblia e pegue na Bíblia, porque é a palavra de Deus. Senhor, para a tua glória eu profetizo libertação na mente dos teus filhos, das tuas ovelhas que vão receber essa palavra agora. Que o teu Espírito Santo manifeste a tua glória, que os teus anjos ministrem agora nos teus filhos, na tua igreja, pois está escrito que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que receberam a salvação. Para a tua glória eu profetizo que a tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Haja revelação, sabedoria e o perfeito entendimento espiritual sobre todos aqueles que vão me assistir e me ouvir agora, aqui na igreja e em qualquer lugar da face da terra, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Digam todos, amém. Glória a Deus. Palmas ao Senhor. Ovelhas, abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 10, e você que me assiste agora, abra aí em Hebreus 10. Uma palavra curtinha, eu vou ler só um texto, mas bem objetiva, para que você receba aí onde você está, ou aqui na igreja, ou aonde você está me assistindo agora, pelo computador, pelo celular, no notebook, no trabalho, na sua casa, para que você receba agora o recado de Deus para a sua vida, tá? Deus fala. Jó disse que Deus fala ora de um modo, ora de outro. E Deus quer falar com você, assim como Ele falou comigo. Hebreus 10, quem já achou, diga amém. Coloque o dedo aqui no verso 35. Hebreus 10, versículo 35. E veja o que Deus quer falar para você agora. Hebreus 10, 35 diz assim: portanto, não lanceis fora a vossa confiança. Tem pessoas que pensam em parar, né? Pensam em desistir da igreja, do ministério, de crer em Deus, desistir da fé. Talvez porque orou 1, 2, 3 ou 4 vezes e talvez porque a oração não foi atendida ainda, ou porque o que deseja não aconteceu, por muitos motivos. Mas Deus está dizendo aqui pela boca de Paulo em Hebreus 10, 35, uma palavra profética que diz: não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Em outras palavras, Deus está falando: se você continuar crendo em mim, se você continuar crendo na minha palavra, você vai ser recompensado. Porque se há uma coisa que Deus não é mentiroso. Deus não mente. Moisés disse que Deus não é homem para mentir. Paulo disse que é impossível que Deus minta. Então, se ele está dizendo em Hebreus 10, 35, a palavra dessa noite hoje é profética. É uma palavra extremamente profética. É uma palavra para você que ligou o computador agora, querendo ouvir algo de Deus. Uma palavra de Deus para a sua vida. Mais que uma doutrina, uma palavra profética, ou seja, Deus mesmo falando com você. Sabe aquela palavra que você fala: nossa, só está faltando falar o meu nome. Então, recebe aí Deus falando o seu nome e te dizendo, Hebreus 10, 35, não lance fora a sua confiança, não lance fora a sua fé, não abandone a igreja, a graça, o apostolado, o ministério, não fraqueje, não esmoreça. Hebreus 10, 35, não lanceis fora a vossa confiança. Talvez perseguições tenham te afligido, talvez
tribulações, lutas, do dia a dia. Deus está falando, Hebreus 10:35, não lanceis fora a vossa confiança, porque ela tem uma grande recompensa. Você vai ser recompensado. Você que tem crido em Deus, você que tem abandonado a lei para ficar com a graça, porque está escrito, ainda que as pessoas tenham ido contra você, ainda que algumas pessoas tenham rejeitado a sua amizade, te evitado na rua, virado o rosto, algumas pessoas fingem não te conhecer mais, porque agora você crê na graça, porque agora você crê em predestinação, porque você crê que a salvação é pela graça. É possível que algumas pessoas que ainda estão na ignorância, filhos de Deus, mas que estão na ignorância, é possível que passem a te perseguir, como perseguiram a Paulo, perseguiram a Pedro. Mas Deus está falando, Hebreus 10:35, eu faço questão de deixar bem frisado, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. 36, necessitais de perseverança. Sabe, irmão, você precisa perseverar. E perseverar não é um dia, perseverar não é uma semana, perseverar não é um mês. Eu já estou em graça há 5 anos. Mas a vida não acabou ainda, nós estamos aqui. A Bíblia está viva, nós estamos aqui, a igreja não foi arrebatada. Então, quando diz Hebreus 10:36, necessitais de perseverança, é perseverança até o fim. E o fim não acabou, não chegou ainda. Você ainda está vivo. Então você não pode abandonar. Você não pode parar no meio do caminho. Você que começou uma caminhada com Jesus, você que começou a crer na Bíblia, você que recebeu a graça na sua vida, você não pode parar. A caminhada com Deus, ela é uma caminhada como foi a dos homens de Deus. Você vê os homens de Deus na Bíblia, eles não pararam. Moisés não parou, Abraão não parou, Davi não parou. Moisés morreu e foi para o céu, para a glória. Josué continuou a caminhada e foi até o fim da vida dele. Davi não parou. Davi estava velhinho, mas não parou. Ele falou, eu fui jovem. Hoje eu estou velho, mas eu já fui jovem. Ele disse, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Ele não parou, ele foi até o fim. Salomão, ou melhor, todos os homens da Bíblia. Paulo, o apóstolo Paulo, segundo Timóteo 4, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aqui, ó, Hebreus 10:36, necessitais de perseverança. Se há uma coisa que eu quero falar, nem que for 10 segundos antes da minha morte, se há uma frase que eu quero falar, isso é meu desejo no meu coração, espero que Deus me permita, me conceda isso. Se eu tiver a chance de falar antes de morrer, se eu não morrer imediato, né? Se eu não morrer, trufo imediato. Se eu morrer e assim, demorar 1 minuto para morrer, já dá tempo de falar. Se eu demorar 1 minuto para morrer, dá tempo de falar. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo teve tempo de falar. Isso é um desejo do meu coração. Mas para isso, Hebreus 10:36, necessitais do quê? Diga, de perseverança. Necessitais de perseverança. Alô, alguém diria assim, mas para que tanto congregar, né? Para que tanto congregar? Para que tanto ler a Bíblia? Já faz anos que eu leio a Bíblia, faz anos que eu congrego, faz anos que eu semeio no reino de Deus, faz anos que eu oro, né? Não vai chegar um dia que eu tenho que parar de congregar? Não, abençoado. Quem está ciente disso? Mas não vai chegar um dia que, ó, eu vou conhecer toda a graça, eu vou entender tudo da graça, eu vou conhecer tudo sobre o apostolado, vou entender perfeitamente, eu vou ser um mestre na graça do apostolado, aí eu já posso parar de congregar. Não, isso não existe na Bíblia. Não existe parar de congregar, não existe parar de ler a Bíblia, não existe parar de orar. Um dia eu vou parar de orar, isso não existe. E por que não existe parar de congregar? Por quê? Porque não existe parar de crer em Deus. Tem um dia que você vai parar de crer em Deus? Não existe isso aí. Quem está entendendo? Não existe parar de orar, não existe parar de congregar. Agora eu já entendi, agora não preciso mais. Como não precisa mais? Se Paulo disse em 2 Coríntios 3 que o Espírito se renova a cada dia, não existe parar de congregar. Domingo eu preguei algo,
Hoje, quarta-feira, estou pregando outra coisa. E domingo retrasado, outra coisa. E há 1 ano atrás, outra coisa. E há 22 anos atrás, outra coisa. Não existe parar de congregar, não existe parar de ler a Bíblia, não existe parar de orar, não existe parar de semear. Paulo disse em Gálatas 6,9, não nos cansemos de semear. Gálatas 6,9, não nos cansemos de fazer o bem. Não existe parar de congregar, não existe parar de orar, não existe um dia que vai parar de ler a Bíblia, não existe um dia que você vai parar de crer em Deus. Quem está entendendo? Essas coisas não existem. Por isso que Paulo disse em Hebreus 10:36, olha na sua Bíblia, necessitais de perseverança. Digam todos, por quê? Diga isso. Hebreus 10:36, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus fez várias promessas aqui na Bíblia. Há uma promessa para você. Agora, segundo a graça, segundo o apostolado, segundo a doutrina apostólica que vem de Paulo, ele está dizendo que você vai alcançar a promessa depois que você fizer a vontade de Deus. Está claro? Está claro ou não está claro? Hebreus 10:36, ó. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus. Quem está ciente disso? Então levante a mão e diga assim, ó. Primeiro eu preciso fazer a vontade de Deus, diga isso. Digam, depois eu recebo a promessa. Amém? O que acontece é que muitas ovelhas, muitas igrejas, muitos filhos de Deus, primeiro eles querem receber a promessa. Eu tenho visto pessoa que chega na igreja a primeira vez e já quer a mudança de vida na primeira vez. Aí na terceira, na quarta, não aconteceu tudo o que ele pensa ou deseja. Aí alguns desistem, abandonam. A essas pessoas, Paulo chama de fracos na fé, ou de carnais. É preciso primeiro, veja na sua Bíblia, eu vou ver na minha, você vê na sua, Hebreus 10:36, digam todos comigo, necessitais de perseverança. Ó, Deus está mandando falar uma coisa aqui, olhem para mim todos aqui na igreja e você olha para mim. Necessitais de perseverança. Deus me deu um exemplo. Você já viu alguém, uma pessoa, um ser humano, homem ou mulher, se formar em médico ou médica, indo na faculdade só 2 vezes? Ah, eu tenho um desejo, meu desejo é ser médico, eu quero me formar, eu quero ser médico. Aí você vai na faculdade 2 vezes só, já quer ser médico. Tem como? 1 ano só, 3 anos. Não tem porque se forma em 6. Então, Hebreus 10:36, quer ser médico? Tem que se perseverar. Quer ser dentista? Tem que perseverar. Quer ser um homem de Deus, um pastor, uma pastora? Você quer ser um homem de... Você quer receber a unção que tem em minha vida? Ah, eu quero tanto essa unção para pregar, essa sabedoria, apóstolo, a sabedoria que você tem, eu quero. Você tem que perseverar, irmão. Se você assistir 1 vez ou 2 só, você não vai receber. Se você vem na igreja 1 vez ou 2 ou nunca veio, você vai receber como? Você tem que perseverar. Você sabe o que Elias disse para Eliseu? E o que eu vou falar agora não tem nada a ver se era na lei ou se era na graça, porque a questão não era doutrina. A questão não é doutrinal ou doutrinária. Eliseu e Elias, estou citando 2 Reis 2, eles andavam juntos. E o Elias ia ser arrebatado. E o Elias tinha unção de profeta, de homem de Deus, uma unção tremenda. Ressuscitou o morto e fez sinais e prodígios. O Elias era um homem de Deus tremendo. E ele sabia que ia ser arrebatado e ele disse para Eliseu. Estou citando 2 Reis 2. O Elias disse, Eliseu, pede-me o que queres, que te será dado. O Eliseu pensou e falou assim, eu quero porção dobrada do teu espírito em minha vida. Ou seja, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que Deus fala com você, eu sei que você é assim com Deus, eu sei que você tem o Espírito de Deus, eu sei que Deus se manifesta na sua vida, eu sei que você ora e Deus atende, eu sei que você prega, você ensina, você ministra, você tem a unção, eu quero essa unção dobrada. O Eliseu falou para Elias. Aí o Elias falou, dura coisa pediste, hein? Vamos fazer o seguinte, você sabe que eu vou ser arrebatado. Se você me vê sendo arrebatado, então você vai receber essa unção dobrada na sua vida.
Você ficar catando mosca aí, andando na carne, mais na carne do que no espírito, né? Não persevera, já desistiu das coisas de Deus. Se você não vê, o Elias disse, então você não vai receber a unção. Você não vai receber. O Eliseu falou, fechado. 2 Reis 2. Indo eles, caminhando e andando, de repente veio uma carruagem do céu de fogo, com cavalos de fogo, e a carruagem veio e já pegou Elias. Uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, anjos, e levou Elias embora. Arrebatou Elias vivo, Elias não morreu, levou Elias para o céu. Caiu a capa de Elias. Elias usava, hoje nós usamos paletó, blazer. O Elias usava uma capa naquele tempo, uma capa. A capa dele caiu, ficou. Então o Eliseu falou, vou fazer o teste. O Elias disse, se eu visse ele for arrebatado, se ele fosse arrebatado, se eu visse, eu ia receber. Então vou fazer o teste. Ele pegou a capa do Elias, estou citando 2 Reis 2. Ele pegou, lê na sua casa depois a história. Ele pegou a capa, caiu no chão. Ele pegou a capa do Elias, porque o Elias, alguns dias atrás, tinha chegado diante do rio Jordão, bateu com a capa e o rio Jordão, as águas se abriu. Igual o Mar Vermelho se abriu, o Jordão abriu também. Aí o Elias falou, Eliseu, se você me ver sendo arrebatado, você vai receber a unção na sua vida. Se você não ver, se você desistir, Hebreus 10:36, se você não perseverar até o fim, você não vai receber a promessa. Estão entendendo aí? Estou juntando os textos. Aí a capa caiu, o Eliseu pegou a capa do Elias e falou, vou fazer o teste já. Eu quero saber se a unção de Elias está na minha vida. Porque ele falou que se eu visse, eu ia receber. O Eliseu foi de frente do rio Jordão, pegou a capa e fez assim no rio. Ó. Onde está agora o Deus de Elias? Na hora, o rio se abriu. Uma salva de palmas ao Senhor. Uma salva de palmas ao poder de Deus. Ah, papai. Moral da história, por que eu estou citando 2 Reis 2? Porque fala de perseverança. Se você quer ser médico na carne, humanamente falando, você não vai ser médico, por mais que você queira e deseja, você não vai ser médico 2 vezes, ou vir na aula 2 vezes, indo na faculdade 2 vezes, ou indo 1 ano assiduamente. Ninguém se forma médico 1 ano, mesmo que seja assiduamente. São 6 anos de faculdade. Para isso vai ter que perseverar. Mas eu estou falando de uma coisa carnal, terrena, humana. Nas coisas de Deus não é diferente. Mais uma vez, Hebreus 10:36, a última vez que eu mudar de assunto. Necessitais de perseverança, se você deseja ser um homem de Deus, ter a revelação, entender perfeitamente como eu entendo. Você tem que perseverar. Ou você acha que eu dormi ignorante e acordei com conhecimento? Eu li e leio muito a Bíblia. Tenho mais de 40 Bíblias em casa. Eu li e leio ainda e sei que vou ler até o fim da minha vida. Não pensa que em mim não há aquela fortaleza. Eu já sei, não preciso mais ler, porque eu já conheço Efésios 2:8, de cor e salteado eu conheço. Efésios 2:8, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quer o verso 9? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu sei de cor e salteado, e mesmo assim eu leio. Mas você lê Efésios 2:8 ainda? Leio. Mas já não conhece? Conheço. Você já não sabe? Sei. Então por que você lê? Quer a resposta? A resposta eu dei domingo na pregação. A resposta está lá em Filipenses 3. Não confio na minha carne. Lembra de Filipenses 3? Filipenses 3:3. Pois a circuncisão somos nós, nos gloriamos em Deus, em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Alguém diria assim, talvez até alguém pense, né? O apóstolo Marcos Gomes, eu duvido que ele lê Efésios 1:3. Leio. Mas você já não sabe? Sei. Então por que você lê? Porque eu não confio na minha carne. Eu duvido que o apóstolo lê Efésios 2:8. Está até escrito ali no altar. Você é salvo pela graça. Eu duvido que ele lê. Leio. Mas você não conhece? Conheço. Já não sabe? Sei. Mas você sabe de cor e salteado totalmente? Sei.
E você lê ainda? Leio. E vou falar mais, hein? Vou te contar meu segredo. Eu leio como quem nunca leu, como se fosse a primeira vez. Ou seja, além de eu não confiar na minha carne, eu dou um chapéu nela. Eu engano a carne. Eu finjo que é a primeira vez. Mas já são 22 anos de ministério, primeira vez? Você acha quantas vezes eu já li Efésios 2:8? Mas quando eu vou ler a Bíblia, eu não deixo a carne falar, passa que você já conhece. Não. Eu paro ali, Efésios 2:8. Pois é pela graça que você está. Aí a carne fica louca comigo. Porque para mim, e já fazem 22 anos, eu faço como se fosse sempre a primeira vez. Uma salva de palmas ao Senhor. Que me dá essa sabedoria, esse escape. Alô? Então, ninguém vai se tornar um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Ninguém vai receber a promessa de Deus do nada. Ninguém vai receber a promessa de Deus do nada. Fixe os seus olhos no verso 36. Hebreus 10:36. O que diz aí? Necessitais do quê? Do quê? Do quê? Perseverança. Em congregar. Você não vai congregar uma vez só. Mas já faz um mês. Não é um mês só. Mas já faz um ano. Não é um ano só. Mas já faz 15. Não é só 15. É uma vida. Eu recebi Jesus. Eu entreguei minha vida para Deus. Eu não vou parar de crer em Jesus. Eu não vou parar de crer em Deus. É o caminho de Deus. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Você acha que eu vou andar no caminho de Deus por quanto tempo? Já fazem 22 anos. Você acha que quando fizer 25 eu vou parar? Porque já faz 25, né? Você acha que quando fizer 40 anos eu vou parar? Já fazem 40. Não, vai fazer 50. Mas até quando você vai andar no caminho de Deus? Até o fim da minha vida. Porque Jesus disse, aquele que nenhuma pessoa que pega no arado, né, e olha para trás e solta, não é digno do reino de Deus, Jesus falou. Aquele que pega no arado, vamos lá para a obra, e larga, abandona, Jesus falou, ele não é digno do meu reino. Está claro ou não está claro? Então eu não posso parar, como eu já vi muitos pararem. Já vi pastor parar. Já vi pastora parar. Pastores, pastoras pararam no meio do caminho. Eu me recuso a fazer isso. Por uma questão de inteligência. E vou falar por quê. Por uma questão de inteligência e sensatez. Vou falar por quê. Nós estamos em agosto de 2015. Em junho, completamos aí 22 anos de ministério. Como é que eu vou parar de congregar? Depois de 22 anos? Então não tivesse nem começado. Certo? Como é que eu vou parar de crer em Deus? Depois de 22 anos? Como é que eu vou parar de orar? Depois de 22 anos? Como é que eu vou parar de crer em Jesus? Como é que eu vou parar de ler a Bíblia depois de 22 anos? Então não tivesse nem começado. Eu entrei num caminho que é o caminho de Deus. Que segundo a Bíblia é um caminho que não se deve voltar. Quem pode falar amém? Vocês estão entendendo? Vocês concordam comigo ou eu estou falando besteira? Que o certo mesmo é começar e parar no meio do caminho. Eu já vi obreira jogar fora 10 anos de ministério. Eu já vi. Eu fiquei muito escandalizado. Porque eu não fiz isso com 22. E a pessoa jogou fora 10. Eu já vi pastora jogar fora 10 anos de ministério. E hoje é o quê? Não é nada. Está fazendo o quê? Não está fazendo nada. Então não tem lógica ter começado um dia, ter estudado tanto, aprendido tanto, ter pregado, ter ensinado, ter lido, ter orado tanto, para depois parar. Só quem está entendendo? Por isso que eu falei que é uma questão de inteligência. Então eu não posso parar, por uma questão de inteligência. Este ano de 2015 eu completei 22 anos de ministério servindo a Deus. Não vou parar agora. Então se fosse para mim parar, eu não teria nem começado. Eu vou fazer uma viagem de São Paulo para Bahia, 2.200 e poucos quilômetros, só para ir. Eu quero chegar na Bahia, assim como eu quero chegar no céu. Então,
Aí eu quero ir para Bahia. Aí eu pego meu carro e vou. Já rodei 1 hora. Em 1 hora só não vai até Bahia. São 2.200 quilômetros no mínimo. A 100 quilômetros por hora. Ou seja, a cada 1 hora eu vou andar 100 quilômetros. São 2.000 e poucos quilômetros. Então em 1 hora só não vou chegar. Então eu vou ter que ler Hebreus 10:36 para chegar na Bahia. Eu vou ter que perseverar. Porque se eu dirigir por 3 horas, eu não chego na Bahia. Ou então, vai ser aquela piada do português, né? Conhece a piada do português? Diz que ele foi atravessar o oceano, nadou, enfrentou tubarões, tempestade. E quando chegou na metade do oceano, na metade, ele queria atravessar, do outro lado de lá. Quando chegou na metade, ele não aguentava mais. Ele falou, eu não aguento, eu vou voltar para descansar, amanhã eu continuo. O cara é burro demais, né? Porque se ele chegou até a metade, ele vai voltar para descansar? O que ele voltou é a metade. Era o que faltava. Se você está cansado, são 22 anos de ministério. Eu não sei quanto tempo você serve a Deus. De repente você está cansado, ou se cansou, ou as lutas, as tribulações. Eu não sei da sua vida, eu sei da minha. Eu sei de uma coisa: por nada eu vou parar, por muitos motivos. Hebreus 10:36 diz que precisa de perseverança. Eu preciso chegar do lado de lá. Amém, abençoados? Alguém diria, hein? Alguém diria, porque eu conheço o ser humano, mas nós já somos salvos pela graça. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Então, porque eu sou salvo pela graça, eu vou deixar de ser o pastor, um homem de Deus, para me tornar um macumbeiro? Só porque eu sou salvo pela graça? Mas eu sou salvo pela graça e não se perde salvação. Eu já aprendi, já entendi. Salvação não se perde porque é a vida eterna. Então porque eu não perdo salvação e eu sou salvo pela graça, eu vou parar então. Vou virar um drogado, um cachaceiro, um pinguço. Vou regredir na fé. Só porque não perde salvação. Ou só porque eu já sou salvo. Tem lógica? Claro que não. Está claro ou não está claro? Mais uma vez. Hebreus 10:36. Necessitais do quê? Perseverança. Pensa aí, irmão. Qual que é o seu propósito? O seu objetivo? Sua meta? Você está pensando em parar? Eu não estou pensando em parar não, irmão. Olha só. Esse ano eu completei 22 anos de ministério. A minha vontade, se for da vontade de Deus, eu respeito. Amém. A minha vontade, o meu plano, o meu projeto é entregar a Deus no mínimo 50 anos de ministério. Eu tenho 22, não cheguei na metade ainda. Então para mim chegar na metade, eu tenho mais 3 anos para frente. Então eu não posso parar agora, se eu estivesse pensando em parar. Eu não posso parar agora que eu não cheguei nem na metade. Quando eu chegar na metade, eu não posso pensar igual o português. Vou voltar, porque para mim voltar aos 25 anos, eu ando para frente 25 anos. Quando eu completar 25 anos de ministério, é aí que eu não posso parar mesmo. Eu vou parar para quê? Para descansar 25 anos? Então continuo andando devagarzinho 25 anos e eu entrego os 50 anos de ministério para Deus? Não tem lógica? Não é racional? Então por muitos motivos eu não posso parar e não vou parar. Por nada. Por lutas, tribulações, angústias, perseguições, difamações, calúnia. Esses dias me caluniaram lá no Facebook. Me difamaram. Eu não vou parar, difamaram Jesus. Cuspiram em Jesus. Perseguiram. Então, se fizeram o que fizeram com Jesus, o que farão comigo, com vocês? Alô? Não esperem ser carregado no colo por ninguém, hein? Porque cuspiram no seu Senhor. Se cuspiram no seu Senhor, o que não farão com os servos? Se perseguiram o teu Senhor, o que não farão com os servos? Então, abençoados, a meta, o objetivo é até o fim da vida. Por quê? Porque você quer ouvir uma verdade verdadeira, nua e crua? Eu vou falar a verdade. O caminho de Deus não tem volta. Ponto. O que eu falei? Ou seja, você está do lado de lá? Está do lado de lá. Mas você veio para o lado de cá? Você está do lado de cá.
O que Jesus disse? Sejais o vosso ser sim, sim, não, não. Você é homem de Deus ou não é homem de Deus? É homem de Deus de vez em quando. Você é mulher de Deus ou não é mulher de Deus? Ou de vez em quando é mulher de Deus ou de vez em quando é ímpia? Você é salvo ou não é salvo? Sou salvo. Ou você é salvo de vez em quando? De vez em quando você é salvo, de vez em quando você não tem a salvação. É perdido. É da perdição. Então o caminho de Deus, ele não tem volta. O que eu falei? Entrou. É até o fim da vida. Quem pode falar amém, glória a Deus? Por isso que diz necessitais perseverança. Por que necessitais perseverança? Porque é um caminho que não tem ou que não se deve voltar. Como é que eu vou pensar em voltar? Eu vou falar alguns benefícios. Eu recebi sabedoria, entendimento, salvação, justificação, aperfeiçoado em Cristo para sempre, uma família abençoada, as coisas materiais, espirituais, tudo junto. Uma família, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu vou voltar para fazer o quê? Eu vou parar para quê? Hoje em dia a coisa mais difícil da vida não é ganhar dinheiro, não é ficar rico, não é ser milionário. A coisa mais difícil da vida é ter filhos no caminho de Deus. Porque muitos pais têm filhos nas drogas. E o Salmo 128 bate na minha vida certinho. Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira, os teus filhos, assim é abençoado o homem que teme a Deus. O Salmo 128 é a minha vida. Eu vou parar para quê? Eu vou parar por quê? Eu me admiro de ver homens e mulheres que abandonam o caminho de Deus. Não abandonam a Deus, abandonam o caminho de Deus. É diferente. Abandonar a Deus não tem como, porque você foi reconciliado com Deus em Cristo. Você foi comprado por bom preço. Está claro? Um assunto é um assunto, outro assunto é outro assunto. Ninguém abandona Deus. Não tem como você se desviar de Deus. Mas há como se desviar do caminho de Deus. E isso é uma vergonha. Um escândalo. Por isso que Paulo disse em Romanos 1, 16, 17: não me envergonho do Evangelho. Se tiver perseguições, perseguiram Jesus. Se tiver dificuldade, Jesus passou dificuldade. Paulo foi preso, açoitado, eu não fui ainda. Se eu não for, glória a Deus. E se eu for? Vou fazer o quê? Vou parar? Não vou? As pessoas são açoitadas, as pessoas são espancadas, as pessoas são presas, as pessoas morrem por causa do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do Flamengo. É ou não é verdade? E por que eu não poderia passar por isso por causa de Jesus? Se as pessoas passam por causa de um time insignificante, que não fez nada e não pode fazer nada, principalmente a respeito ou concernente às coisas espirituais. Então, seria uma vergonha para mim abandonar o meu Senhor por algum motivo, porque as pessoas não abandonam times terrenos e carnais meramente humanos, que é uma equipe de seres humanos. As pessoas chegam a morrer, tomam paulada, vão nos estádios, pedrada, paulada, tiro, pancada, vão presos e não abandonam. Por qual motivo eu abandonaria Jesus, o meu Senhor e meu Deus? Qual motivo? Eu, estou falando por mim. Então, para mim, ler Hebreus 10, 36 é uma maravilha para mim. É uma coisa maravilhosa. Ler Hebreus 10, 36. Eu leio, é um café com leite gostoso. Por quê? Eu estou ciente, eu não estou enganado. O caminho é esse. Eu não estou pensando em me desviar o ano que vem. Eu não estou pensando em parar de orar o ano que vem. Eu não estou pensando em parar de ler a Bíblia o ano que vem. Eu não estou pensando em parar de congregar o ano que vem. Se é uma coisa que não tem justificativa para alguém que conheceu a verdade, é parar de congregar. Uma coisa eu digo, parar é parar mesmo, não é vir de vez em quando. Porque o que vem de vez em quando já é um mau crente, né? Já não está fazendo como deve fazer. Estou falando parar de congregar. Uma pessoa que conheceu a verdade, conheceu a graça, conheceu o apostolado, agora não congrega. Está aí, nem para lá, nem para cá. Não faz nada, não prega, não evangeliza, não ensina ninguém, não faz nada. Eu conheço muitos, hein? E eu conheço muitos, hein? Pessoas que vieram da lei,
da lei, enganadas no sistema, campanha, corrente, jejum, pessoas que estavam em depressão, tomando remédio tarja preta. Eu conheço muitos, com medo do diabo, com medo de morrer, com medo de perder a salvação. As pessoas chegaram aqui sofrendo, se lascando, aí conheceram a verdade, e alguns nem na lei nem na graça. Não prega, não ora, não abriu um ministério, não levantou um altar para Deus. Ora, então por que você conheceu a graça? Se você já era salvo pela graça. Então é o que Paulo disse em Gálatas 3. Então, o meu trabalho foi em vão. O trabalho foi em vão, por quê? Porque se a salvação é pela graça, e porque segundo Coríntios 5,18 diz que Deus nos reconciliou em Cristo, é o que prova que a salvação é pela graça? Então a pessoa já era salva pela graça. Não é isso? Ou na lei ou na graça. Ou enganada no sistema, ou na verdade do apostolado, já é salvo pela graça. Porque a salvação não é pela doutrina. Vocês já aprenderam isso, amém, pessoas? Diga, a salvação não é pela doutrina. A salvação é como? Pela graça de Deus, não é verdade? E graças a Deus por isso, hein? Porque se a salvação fosse pela doutrina, a maioria dos seres humanos não seria salvo. Porque tem Hare Krishna, tem budismo, tem espiritismo, tem testemunho de Jeová, tem pessoas vivendo debaixo da lei ainda, tem judaísmo ainda. Se a salvação fosse pela doutrina, só é salvo quem está vivendo a doutrina certa, correta, diante de Deus em Cristo. Esse será salvo. Quem não tiver, não vai. Então, quem que seria salvo? Se existe um monte de religiões pagãs que vivem na ignorância. Então diga, a salvação não é pela doutrina. A salvação é como? Pela graça. Então a salvação não é pela doutrina, é pela graça. Então a pessoa já era o quê? Salva. Aí conhece a verdade, tira todo o lixo que o sistema religioso colocou na mente, a pessoa joga fora, porque o apostolado é uma vassoura. Amém? O apostolado é como uma palha de aço na mente de quem está debaixo da lei. O apostolado não é? É como uma palha de aço, nem bombril não é, é palha de aço da grossa. Lembra da palha de aço? Tem a fina e tem a grossa. Aquela grossa arrancava, você passava no taco assim, arrancava, né? Tirava a cera, tirava o grude, tirava a sujeira, palha de aço grossa. É o apostolado. Tira heresia, tira apostasia, tira a falsa doutrina, tira um monte de doutrina errada. O apostolado tira e deixa a mente como? Limpinha. Aí a pessoa pega com a mente limpinha, não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Porque o problema não seria o deixar de congregar aqui, se congregasse ali. Quem entendeu? Porque Hebreus 10, 25 diz o quê? Está na sua Bíblia, vem aqui. Hebreus 10, na mesma página. Hebreus 10, 25. Não deixando do quê? O que é congregar? Diga, se ajuntar. Se ajuntar para quê? Para comer pipoca? Então não precisava ter conhecido a graça do apostolado. Se ajuntar para quê? Para assistir o jogo do Corinthians? Então não precisava ter conhecido a graça do apostolado. Se ajuntar para quê? Para um churrasco? Isso todo ser humano normal faz. Não precisava ter ouvido a pregação do Evangelho? Está claro ou não está claro? O que Deus está falando é o seguinte: quem ouve o Evangelho, ele ouve com um propósito. Diga, quem ouve o Evangelho. Vamos melhorar essa frase? Diga, quando Deus revela o Evangelho, Ele o revela por um propósito. Qual é o propósito? Salvar? Se a pessoa já é salva. Então o propósito não é salvar. O propósito não é salvar. Não a salvação da vida eterna. Pode salvar do sistema, salvar de uma heresia, da apostasia, mas não a salvação da vida eterna, porque essa já foi dada em Cristo. Então qual o propósito de Deus em revelar a graça do apostolado? Para uma ovelha, para um filho de Deus? Que ele seja um evangelista, um pregador, se não for um apóstolo, pelo menos um evangelista, um pregador. Não precisa ser um exímio pregador, mas o trabalho de formiguinha. Fala para ele, você é salvo pela graça. Fala para o outro, você é salvo pela graça. Fala para aquele lá, você é uma bênção. Então, o trabalho de formiguinha. Quando vai ver,
Está todos se ajuntando para a glória de Deus. Isso é eclésia, ou seja, igreja. Não deixando de congregar, ou seja, a igreja reunida, a igreja junta, agrupada. Isso é congregar. Então, se não congrega aqui, que congregue ali, lá ou acolá. Mas conhecer a graça do apostolado e não congregar, não pregar, não ensina, não faz nada, não dá fruto para Deus. Só quem está me entendendo. Porque quem tem maturidade e conhece a Bíblia me entende. Não tem objetivo. Não teria objetivo pregar, visto que a salvação é pela graça. Quem está entendendo? Não teria lógica ensinar a doutrina correta se a pessoa não vai dar nenhum prosseguimento. Está claro ou não está claro? Para terminar, Hebreus 10:36. Necessitais de perseverança, para que depois de haver... Deus está mandando falar uma coisa. Porque se você conheceu a verdade e não congrega aqui, talvez você conheceu a verdade aqui. Talvez você conheceu a verdade da graça do apostolado aqui, no MGA. Mas talvez você não congregue aqui, ou parou de congregar aqui. Esse não é o problema, de não congregar aqui, ou de ter parado de congregar aqui. Esse não é o problema. O problema é você não estar fazendo nada em prol do reino de Deus. Só quem entende o que estou falando. Esse é o problema. Porque ninguém é obrigado a congregar aqui, ou ali, ou lá, ou acolá. Quem está entendendo? Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a congregar aqui. O que mais tem no mundo é igreja. O que mais tem no mundo é igreja. Ah, mas ali prega errado. Então você não vai ali, vai na outra. Mas lá também prega errado. Então você não vai naquela, vai na outra. Mas já fui em 10, às 10 prega errado. Então vai na 11, na 11ª. Ah, a 11ª é o MGA. Então fica aqui. É, mas aqui. Ah, então abre uma e começa a pregar a verdade, ensina a verdade. Junta 1, 2, 3, 4, 5. Porque Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então não é aqui, que seja em algum lugar. O que você não pode ser é um cristão parasita. Que não faz nada por Jesus, para Jesus, em prol do reino de Deus. Porque Jesus fez muito por você. E o que você está fazendo por Ele ou para Ele? Você sabe por que eu prego incansavelmente? Sou perseguido, sou difamado. Sabe por que eu prego incansavelmente? Sabe por quê? Porque Jesus fez algo por mim. E só se eu não tivesse vergonha na cara, para não fazer nada por Ele. Isso se chama gratidão. Retribuir o que Jesus fez por mim. Eu não vou pagar nunca, não tem como pagar. Por isso que Paulo dizia que ele era devedor a gregos e romanos. Lembra que ele falou? Eu sou devedor. Por quê? Porque ele tem que falar para eles da salvação. Paulo tinha que falar para eles do perdão dos pecados. Ele não podia só ficar em graça em casa. Ah, agora eu sou salvo pela graça. Oh, abençoado. Ah, graças a Deus que eu sou salvo. Você salvo está fazendo o quê? Pelo reino de Deus. Ou por Deus. Ou para Deus. Você não está fazendo nada? Então você tem que rever os seus conceitos urgentemente, hein? Você tem que ler a sua Bíblia urgentemente, porque eu penso que se você não está me entendendo, se você ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, vai junto com a palavra e ele vai te falar alguma coisa. E uma das coisas que ele falou para mim, e tem me falado nesses 22 anos, é que eu não posso não fazer nada se ele fez algo por mim. Isso é um discernimento, tá? Não estou pondo condenação em ninguém, não estou julgando ninguém. Isso é um discernimento. Vou falar mais uma vez. O que você está fazendo por Jesus e para Jesus? Não é jogando na cara não, só para você pensar. Ele fez muito por você. Nem salvo você seria. Nem o Espírito Santo você teria. Nem perdoado e justificado você seria. E esse você sou eu também. Nós não seríamos. Eu não posso falar, não estou nem aí, ele morreu, não pedi. Eu não posso falar isso. Quem concorda comigo? Você pode falar, não estou nem aí, não pedi para ele morrer? Fica feio, né? Ou quando você recebe um presente de aniversário, você fala, eu não pedi presente, eu não mandei você trazer. Você não faz isso. É indelicado fazer isso, né? A
pessoa chegar com um presente, não pedi presente para você, nem pedi, nem queria presente. Ninguém faz isso. Geralmente, quando a pessoa recebe um presente, ele fica grato. E em outras palavras, no oculto, ele passa a ser o quê? Um devedor. Porque, entre aspas, se uma pessoa te faz um favor, ele não vai cobrar, não vai jogar na cara. Mas se alguém te fez um favor, se você é um ser humano normal, você deve um favor. Quando eu digo ser humano normal, entre parênteses, se você não é soberbo, se você não é orgulhoso, se você não é altivo, se você não é carnal, se você não é criança, se você tem um pouquinho de senso, de noção, se alguém te faz um favor, não vai cobrar, não vai jogar na cara. Mas não fica no ar. Você deve um favor, pessoa. Ele te fez um favor. Ele te fez um favor. Ele te fez um favor. Graça é favor imerecido, que ninguém merecia. E ele fez um favor. E você não vai fazer nada. Ele nos fez um favor. Ele fez um favor para mim. Ele fez um favor para você. Eu penso que qualquer ser humano normal retribuiria o favor. O favor não é morrer na cruz também por ele, porque ele não precisa de salvação. Está claro ou não está claro? Mas uma pessoa grata, que vem de gratidão, uma pessoa que reconhece o que ele fez, nunca ficará sem fazer nada para ele, sem apresentar nada para ele. Para terminar a ministração, Hebreus 10:36. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 37. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Olha o que ele diz, Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá da fé, ou seja, crendo. Você não cria? Continua crendo. Você não acreditava? Continue acreditando. Hebreus 10:38. O meu justo verá da fé, e se ele recuar, olha o que Deus está falando, se ele recuar, ele entrou no meu caminho, eu revelei a verdade, eu revelei a graça, eu fiz coisa a ele que eu não fiz a muita gente na terra. Deus fala, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. 39 é o último texto, Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Deus está falando, se você entrou no caminho, você conheceu a verdade, e do nada, sem motivo, sem explicação, sem lógica, para com a verdade na sua vida. Para de congregar, para de ler, para de orar, para de louvar, para de cantar, para de semear, para de interceder, para de ler a Bíblia, para de crer, para com tudo. Ele diz, Hebreus 10:39, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem. E já fazem 22 anos que eu creio. Estou em agosto de 2015. Fazem 22 anos que eu creio para a conservação da alma, para a conservação do entendimento daquilo que me foi revelado. Para a glória de Deus, levante a sua mão direita. E você também na internet. E digam assim, ó, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Porque se estiver escrito, eu creio. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Hebreus 10:35 até o 39. MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.